Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 7/7 de 2020. Hoje o número tá bacana, né? 0707-2020. Olha que coisa bacaninha. Eu achei maravilhoso. Gente, hoje o bate-papo vai ser voltado para a situação do presidente da República, que parece que pegou o corona aí, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre as situações aí de mercado, o que pode afetar ou deixar de afetar. Uma das situações que nós vimos na Bolsa ontem foi que ela subiu 2,2%. Ele quase bateu 100 mil pontos, ele chegou a 99.256 e fechou em 98.937, quase 99 mil. Se a Bolsa hoje subisse em torno de 1,2%, por exemplo, passava dos 100 mil. Então tá bem alta, né? Então subiu bastante, ela tá assim quase relando lá nos 100 mil. Mas as internacionais hoje estão caindo. E não só isso, ontem mesmo subindo, o dólar também subiu um bocadinho. Subiu 0,6%. E foi para 5,35, certo? Ainda está dentro, porque 0,5% ainda tudo bem, né? Mas teve uma tendência. Olha o gráfico, ele foi subindo assim, de pouquinho em pouquinho. É de se preocupar, porque a bolsa subiu bastante ontem, o dólar também subiu bastante. Então, quando isso acontece, tem outras cositas a mais. Quem sabe aqueles investidores que começaram a botar o pezinho no Brasil estão começando a sair de novo. Vamos ver, né? Se assim for, a bolsa pode cair bem. E deve cair bem porque parece que o nosso presidente da República está com o tal do corona, Covid lá. Bom, como é que pode, né? Eu ainda achei muito estranho, ainda fiz. A pessoa tá com uma concepção tão grande de amor e ódio, uma ama demais, outra odeia demais, né? E ninguém consegue parar e refletir o meio termo, tentar analisar situações, ninguém consegue fazer essas coisas. Infelizmente, nós estamos num período meio conturbado, se a gente pode falar assim. A situação é o seguinte, eu achei muito estranho, que é o seguinte. Em pleno boom do corona, ele sempre esteve andando sem máscara e foi andando para cá, foi para os Estados Unidos, todo mundo falou, pode pegar a corona, foi para não sei aonde, foi para não sei o que, e pode pegar o corona e tal. Quando a lei pegou e falou assim, agora você é obrigado a usar máscara, ele pegou. Isso daí seria aqui a lei de Murphy? Isso daí seria a ironia do destino? Ou a máscara, em vez de ajudar, prejudicou? Essas perguntas que eu gostaria de saber. Porque é muito estranho, certo? Muito estranho. Mesmo porque... quais são as máscaras que ele usa? Ela foi produzida onde? Veio da onde? Como? Por onde? Qual é a proteção? Estava lacrada, não estava lacrada? Quem que manuseou? Quem deixou de manusear? Tem um monte de coisa que precisa ver. São detalhes que é importante ver, porque às vezes pode-se ter pessoas que por maldade fazem atrocidades. Mas, vamos lá. Saiu ontem, né? Então foi dia 6, hoje é dia 7. Mas no dia 4 de julho, foi um feriado, né? Para os americanos. E ele e mais um monte de gente estavam aonde? Na embaixada americana. Ou seja, ele já podia estar com o vírus ou pegou o vírus lá e se contaminou. Então, você já pensou se o embaixador dos Estados Unidos ficar com o corona? Quem passou para quem? É quem teve os sintomas primeiro. Delicado, hein? Pode piorar um pouquinho mais ainda os ruídos numa bolsa de valores, numa economia, por exemplo. A doença do presidente da República é muito delicada e muito perigosa. Por quê? Porque um presidente da República, por mais que seja uma febre, uma gripe controlada, mesmo se o vírus não atacar muito, não sei nem qual que é o sangue dele, mesmo se o vírus não atacar muito, ele afeta as bolsas, porque é risco. E se acontecer alguma coisa, como é que fica o mercado? Como é que fica? O ministro da Economia cai, o outro ministro como é que faz? E se ele estiver doente e tiver que ficar 4 meses...
30 dias, 40 dias afastado. Quem que assume? Como é que vai ser? Ele vai fazer da onde? Da casa? Como é que vai ser? E fora as outras pressões que tem. Por que eu falo isso daí? Porque as pessoas têm que entender que é assim. Professor, o que você acha dele? Eu acho que ele é uma pessoa até então voltada para a honestidade, voltada, certo? Voltado não significa que ou seja, a própria iluminação encarnada. Estou falando que é voltada para isso, então ele luta para isso. Eu acho isso muito bom, mas ao mesmo tempo eu vejo uma irresponsabilidade muito grande com relação ao descaso com as pessoas que estavam morrendo e estão ficando com doença. Dá até para entender a intenção, mas como um presidente da República não pode falar o que quer ou o que acha, o que pensa ser. Por quê? Porque é o seguinte, gente, nós temos 50 mil mortes, beleza? 50 mil falecimentos. Essas 50 mil pessoas que morreram, elas tinham parentes. Então esses 50 mil multiplicado por 5, por 10, nós estamos falando de muita gente, de 1 milhão de pessoas. Já pensou esse 1 milhão de pessoas com ódio tremendo, com a raiva tremenda? Porque, imagina essas energias indo. A gente tem que evitar essa coisa de energia, né? A gente da espiritualidade, a gente estuda bastante essa coisa do esoterismo. E ela prejudica bastante, viu, gente? A gente tem que ter mais amor. Vamos analisar as coisas mais neutro, né? Então, olhando, olha, ele pode ficar doente. Deus queira que ele não fique tão doente, porque se ele ficar, vai afetar mercado. Se afeta mercado, prejudica um pouco mais ainda a situação do país. E tem mais outras situações, e assim caminha. Mas morreu pela língua, né? Porque não sei o que lá. É complicado, gente. É complicado. A língua, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Já diz a Bíblia sobre tal situação. Vamos lá. Correio Brasiliense. Parlamentares avisam ao governo. Reforma tributária agora só sem nova CPMF. A tal da CPMF que o ministro da Economia voltou a falar de novo, é o sonho de consumo desse ministro da Economia, a tal da CPMF. O ministro da Economia, não pode, querido, mas nós precisamos colocar o imposto sobre transações digitais. Tudo bem, só que a transação digital, a pessoa que faz o frete, ela não recolhe imposto? Recolhe. Então, já está recolhendo imposto. Quem tem empresa emite nota fiscal para mandar qualquer produto. Já está pagando imposto. O que o senhor está querendo é taxar imposto de uma pessoa física que vende meia dúzia de produtinho por semana. Gente, é igual eu. Eu vendo o quê? 3, 4 produtinhos, 3, acho que tem semana que eu não vendo nenhum, mas tem semana que eu vendo 2, 3 produtinhos, o cara vai taxar imposto em cima disso? O faturamento disso não chega nem a um salário mínimo, faturamento não é lucro. Imagine, sabe, tem que ser com mais cautela, né? O homem está pensando muito em dinheiro, esse ministro da Economia, ele não tem, gente, não sabe, parece que ele não vê os pobres. Sabe, tem que ter racionalidade, gente. A gente tem que ver as coisas que foram plantadas, que foram boas. A gente não pode simplesmente falar assim, quem fez foi o governo do outro lá, eu odeio ele, então eu vou arrancar tudo que foi dado. Não pode, gente. Não é assim que funciona. As coisas boas têm que ser mantidas. Mas vamos lá, para tentar melhorar o ambiente de negócio e atrair investimentos privados, eu não sei o que investe, tá? No pós-coronavírus, o Ministério da Economia e o Congresso querem aprovar reforma tributária neste segundo semestre. Eu vou voltar a falar mais uma vez. Tem que ser todos igual ao Simples Nacional. Todas as empresas têm que ser igual ao Simples Nacional. Em cima do faturamento, você recolhe o imposto e acabou. Não pode ficar destacando, dando crédito de ICMS, crédito de PIS, crédito de COFINS. Não pode.
abater contribuição social e imposto de renda. Não pode, isso dá distorção, isso dá jeitinho brasileiro. Tem que ser como Simples Nacional, Presidente da República tem que ser como Simples Nacional, com alíquotas crescendo. Quem conhece o Simples Nacional sabe que a alíquota começa 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%. E continua subindo para a multinacional. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Fatura um monte, paga um monte. Fatura pouco, paga pouco. Aí, mas vai ter gente que vai querer abrir 2, 3 empresas. Vai ter que abrir outro CPF, porque não pode ser sócio de várias empresas. Ele acumula faturamento. A lei já fala isso. Eu iria para um Simples Nacional de fato, para todas as empresas. Só expandindo e melhorando as alíquotas que tem ali. Ponto final. Resolve todos os problemas. Simples, os contadores vão precisar só pegar o que faturou e pegar e colocar um cálculo bem simplesinho que até um jovenzinho de 12 anos faz. Tanto que vendeu vezes tanto por cento que é o imposto, igual guia para pagar uma guia só, um imposto só, um negocito só. Simples assim. O ideal, o melhor dos mundos, a perfeição, a bênção. Esse é o caminho. Se querem resolver o problema, esse é o caminho. Fora isso, esqueçam. Isso não é bom. Eu não estou gostando nada dessa situação. Vamos lá. BBC News. Reabrir significa suicídio, falência. Os donos de bares e restaurantes que decidiram continuar fechado. Por quê? Eles estão fazendo cálculo e tem medo que logo depois fecha. Se eles compram e fica com a mercadoria parada, depois vai lá e fecha, ou se vai um cliente sem máscara e ele tomou uma multa de 5 mil, você está ferrado. Então, do jeito que está, com esse terrorismo, com esses impostos altíssimos, não dá, com essas multas estrondosas, não dá. É o que o cara está falando aqui, isso é muito perigoso, gente, isso aí é muito delicado. Tá aí, mais um monte de empresa que vai fechar. Revista Veja. Bolsonaro sanciona MP, medida provisória, né? Significa MP, que permite reduzir jornada e salários na pandemia. Pois é, mais uma medida que prejudica o funcionário. E a pessoa como é que vai fazer? Vai reduzir até quando? Pode reduzir e reduzir até quando? A pessoa vivia num salário, agora tem que viver com outro menor. Tudo bem, é temporário, isso aí evita de perder o emprego, depois ela pega e volta, tem um emprego, mas não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo demissão voluntária, PDV, na Petrobras, eu estou vendo PDV na Embraer, tudo empresa gigante, eu estou vendo PDV, bancos, engraçado, né? É para ajudar, mas não está ajudando, não. Não. Se eles quisessem ajudar, eles permitiriam mandar embora, o funcionário receber o seguro-desemprego e depois a empresa recontratar quando ela pudesse, sem ter aquele período de 6 meses. Isso seria o ideal. Agora, dessa forma que está assim, eu não vejo muita... Mas tudo bem, não deixa de ser uma medida para tapar um buraco aí, né? Antes fazer alguma medida para tapar o buraco do que deixar o buraco aberto, né? Menos mal, né? Gente, deixa eu explicar uma outra coisa dos bastidores, que as pessoas me perguntam muito, sobre essa questão da revolta, do nervoso, voltando para a primeira pauta da doença do Bolsonaro. Eu tô vendo muitas pessoas com uma revolta muito grande, até desejando força corona, coisa desse jeito, que não deve acontecer, certo? Isso daí é uma incitação de ódio, gente. A gente não pode ter isso daí. Nós temos que ter amor. Nós temos que explanar o amor. Mas eu vou explicar como é que funciona os bastidores da política, por exemplo. Vejam bem.
O presidente, no começo do mandato dele, ele começou a fazer um governo populista. Então ele saía mostrando, andando para cima e para baixo e pintando o pavão. Eu sou eu, eu tô aqui, vamos lá, e vai que vai daqui, vai de lá, fazendo um populismo danado. Bom, o que acontece? No meio político, todos os políticos pegam e falam assim, se ele fica fazendo populismo e se o governo dele dá certo, automaticamente, quando tiver as próximas eleições, todos os candidatos que forem do partido dele vão ter muitos votos e nós, dos outros partidos, não vamos ter voto. E tem um detalhezinho, tem uma cláusula de barreira que surgiu, que fala que é o seguinte, os partidos que não tiverem 1,5%, parece que vai subir para 2%, mas vamos lá, 1,5% dos votos do país, perdem fundo partidário e perdem tempo de TV. Ou seja, o partido morre. Então, o que acontece? Não pode ter nenhum partido ou nenhum representante, seja quem for, que destaque. Por que você acha que derrubaram o PT? Porque o PT tá destacando muito, ganhou 1, 2, porra, e aí, como é que faz? Tem que ir revezando, pô, os caras daqui a pouco tá dominando tudo aí. Então, pá, derruba. Quem que derrubou o PT? O Congresso. Vocês estão entendendo como é que funciona? Quem que cortou as asinhas do presidente da República e falou, fica quietinho, você não está entendendo. Baixa a bola, opa. Congresso. Por quê? Porque tem uma estrutura por trás, tem uma inteligência por trás que faz medições. Então o que acontece? Quando o presidente da República ele abafa muito o poder do Congresso, ele tira, ele suprime aquilo, automaticamente ele é como se ele estivesse puxando tudo para o lado dele, e isso não é aceitável para um Congresso, porque no Congresso tem um monte de gente de vários partidos diferentes. O partido XYZ ele quer perder a verba partidária? Não. Para ele não perder, ele tem que conseguir fazer bastante gente entra. Senão até ele não consegue entrar. E aí fica aquela bola de neve. E aí? Vocês estão entendendo como é que está funcionando o negócio? E aí? Então é muito arriscado, é muito perigoso esse populismo. Tem que deixar o Congresso trabalhar e ficar só quietinho, igual ele está fazendo nesse último mês. Quietinho, sem falar nada, só vetando uma outra lei. Veta uma aqui, outra lá, veta uma aqui, outra lá. Tanto funcionou, que no último programa de TV de domingo, da televisão que mete o porrete nele, não falou tanto. Engraçado. Vocês estão entendendo? É assim, não pode ter deuses na política. O cara cresce muito, arruma um jeito de... Então, ele tem que ter esse equilíbrio. Os partidos têm que ter as suas forças. O partido precisam ter as suas estruturas. Porque se assim não for, esses se sentem ameaçados e já vê que vão morrer lá na frente. É assim que funciona. Professor, mas isso é errado. Não é errado, gente. Tanto não é errado que isso funcionou tão bem, que o partido da esquerda, que começou no PSDB, já montando a estruturinha, depois veio o PT. Imagine quantos anos foi? 30 anos. Em 30 anos não conseguiu implantar o comunismo. Por causa do Congresso, como ele é estruturado. Essa lei de cláusula de barreira, ela vai cortar aqueles abusos dos partidos, que criou tanto, e vai ficar uma meia dúzia de partidos aí. Aí nós vamos ter meia dúzia de partidos fortes, aonde se pegar e bater uma marreta num lado, o partido, então ele vai dar mais eco para as coisas. E pode, de certa forma, facilitar, inclusive, para aprovação de leis ou de alguma coisa, de algum deputado que estava num partidinho pequenininho, nunca conseguiu aprovar nada, e agora, ficando só meia dúzia de partidos, vão estar entre os amigos e vai facilitar, inclusive, de passar projetos. A banda vai tocar de forma diferente. Esse ano, todas as eleições sempre teve 3 meses de campanha. Esse ano vai ser 45 dias.
praticamente. Reduziu tudo. Ninguém vai poder sair pra rua para fazer reunião em casas porque tem corona. Quem que vai falar assim, vem pra cá, candidato, vem aqui na minha casa? Ninguém vai mais. Acabou. A forma de fazer política antiga, esse corona terminou de enterrar. Já veio dando a tendência da eleição do Bolsonaro, onde a mídia social colocou ele, que é uma mídia paralela, e agora já termina de fazer o resto da mudança botando para quebrar. Tudo está mudando, mas não significa que seja para o mal ou para o ruim. O presidente da República está fazendo um sistema de tronqueira. Para quem é da espiritualidade sabe o que é uma tronqueira. É onde toda coisa ruim que vai entrar fica lá na tronqueira e depois ele vai. Ele está fazendo o papel que ele precisa fazer, é isso que precisa fazer. Deixar o ministro da Infraestrutura trabalhar, enfiar dinheiro lá, fazer com que o Ministério da Educação trabalhe, fazer com que o Ministério da Economia trabalhe, fazer com que todos os ministérios trabalhem. E ele quietinho, só lá, opa, essa lei aqui eu vou vetar, esse aqui eu passo, esse aqui veto, manda algumas propostas também. Assim que funciona. Sem populismo. Nem de um lado nem do outro vai funcionar. É assim que a banda toca. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe e abençoe o presidente da República, porque eu não quero que ele fique doente, pois isso afeta todo o país, né? Ele e o país. Ninguém merece ficar doente, né? Mesmo ele falando gripezinha, falando que não era nada, que ele era um atleta e tudo mais. A gente tem que entender o nível, como é que a gente fala, de expansão de consciência espiritual de cada um, de cada irmão. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.